programa de hoje vamos conhecer o BYD Dolphin e entender como esse hatch está mudando rapidamente o segmento de carros elétricos no Brasil. E ainda temos o melhor Toyota Corolla da história, o GR Corolla, que levamos para a pista junto com o Honda Civic Type R para descobrir qual é o mais divertido e qual é o mais rápido. Seja muito bem-vindo, esse é o programa 4 Rodas e eu sou o Henrique Rodrigues. E o programa de hoje está quentíssimo, porque nós conseguimos reunir os 3 carros que são o assunto do momento. E vamos começar com o BYD Dolphin, que é um carro elétrico que está mudando o seu segmento radicalmente, porque ele não é apenas um carro elétrico barato. Ele é grande, tem potência, uma boa autonomia e, pensando bem, ele é até maior do que os carros elétricos a combustão da mesma faixa de preço. Quem vai te explicar tudo é o Guilherme Fontana. O segmento de carros elétricos de entrada no Brasil é dominado pelos chineses. Ele é composto por JAC EJS1, que até então detém o título de carro elétrico mais barato do Brasil, Caoa Chery iCar e Renault Kwid E-Tech. O Kwid, apesar de ser o único de uma empresa não chinesa, é produzido na China. E agora mais um acaba de entrar para esse time, é o BYD Dolphin, que toma do Kwid o lugar de segundo elétrico mais barato do Brasil e promete preocupar bastante esses conterrâneos por aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente e já vou te dar logo de cara o preço desse carro. Ele já está à venda em versão única por R$ 149.800. Isso é mais do que os R$ 139.900 do JAC e menos do que os R$ 149.990 de iCar e Kwid E-Tech. Vale dizer que o JAC reduziu o preço quando esse carro aqui chegou. Antes ele custava R$ 145.900. Por aí a gente já consegue ter uma base de que esse carro já chegou incomodando. Também é preciso dizer que eu estou falando de um preço de lançamento do BYD Dolphin. A gente não sabe dizer até quando ele vai manter esse R$ 149.800. E caso esse preço ou de qualquer outro concorrente mude até a publicação desse vídeo, esses preços já vão estar corrigidos aqui embaixo na tela. De qualquer forma, esse preço é bem impressionante por tudo que esse carro aqui oferece e por ser bem superior aos concorrentes, que eu vou te mostrar tudo isso a partir de agora. Eu sei que o Dolphin não é uma unanimidade no desenho, mas esse carro aqui tem personalidade e ele banca essa personalidade. Aqui a dianteira é bem curtinha, o balanço dianteiro também é bem pequeno, apesar desse para-choque ser bem proeminente para proteger aqui os faróis e o capô. Por falar nos faróis, eles são full LED, tem uma boa iluminação, só o facho alto dele que não me convenceu muito. Outra questão é que ele tem ajuste de altura, mas esse ajuste é feito pela central multimídia, você tem que entrar em vários menus e isso atrapalha um pouco, é meio complicado. Passando aqui para a grade, ela também tem luz, também tem aqui um friso de LED que forma um U e é toda fechada, claro, uma grade, né, elétrico, e tem até uma texturinha aqui bem interessante. Voltando a falar sobre o capô, ele tem aqui no meio só a câmera, ele não tem sensores de estacionamento, mas eu já vou mostrar para você como funciona esse sistema de câmeras quando eu for lá para dentro. Aqui ele também tem esse detalhe em laranja, mas esse detalhe só tá nessa versão com a carroceria cinza. Aí ele tem outras duas cores, a carroceria branca, que é esse detalhe em preto, e a carroceria em rosa, que é esse detalhe em branco. Eu vou falar sobre a motorização desse carro daqui a pouco, quando eu for dirigir, mas eu preciso te mostrar o tamanho desse capô. Ele é muito pequenininho e tem ainda o vão aqui dentro. Tem varetinha, claro, não tem aqui o amortecedor. O vão desse carro é menos que um palmo aberto. É uma coisa que só carro elétrico mesmo vai permitir. Bom, dito isso, vamos mostrar esse carro aqui de lado, que ali também tem bastante personalidade. Nas dimensões, o Dolphin tem porte de um hatch compacto, só que ele tem uma carinha de monovolume. Você olhando aqui, ele lembra bastante um Fit, quando você olha de lado principalmente. Só que apesar dessas dimensões de hatch compacto,
O entre-eixos desse carro aqui é bem surpreendente, ele tem 2,70 m. É exatamente o entre-eixos de um Corolla, ou seja, é um hatch compacto com entre-eixos de sedã médio. Isso se reflete bastante lá dentro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora falando um pouquinho de visual, ele repete ali o laranja na base das portas, o laranja que a gente viu lá na frente, depois vai ter aqui na traseira também, que eu já vou mostrar. Tem um vinco triangular bem marcado ali, que também dá bastante personalidade. E a coluna C aqui também tem um trabalho bem legal, com uma texturinha plástica que é também emborrachada, que é igual a da grade lá na frente. É uma solução legal para não deixar esse espaço muito vazio. Eu gostei também, principalmente quando visto entre os concorrentes, quando você abre a porta, fecha, ele tem um barulho que demonstra uma solidez, demonstra um refinamento na construção. Então ele é bem suave na abertura e para fechar também é muito suave, tem aquele barulho, não é aquela coisa abrupta, por exemplo, de um Renault Kwid. Agora falando sobre as rodas, elas são de 16 polegadas e tem pneus 195/60. É um perfil bem condizente com o caráter urbano desse carro. Ela tem um desenho também um pouquinho polêmico, que pode não agradar, até por ser aerodinâmica, ela é bastante fechada, mas esse acabamento que lembra até uma estrela do mar faz todo sentido aqui nesse carro pelo tema que ele tem, que eu já vou falar também sobre isso. E para continuar, agora vamos para a traseira. A traseira, sem dúvidas, é o melhor ângulo desse carro e principalmente graças a essas lanternas aqui, que são muito bonitas. Elas vão de um lado a outro e tem esse efeito de entrelaçamento das luzes aqui que lembram ondas. E aí mais pro meio aqui tem o nome da marca por extenso, né, o BYD, que é Build Your Dreams. E lá do outro lado tem o nome do carro, tem a plaquetinha com o nome do carro. E é aí que vem o que eu falei sobre outras referências que fariam sentido aqui, como a roda, que lembra uma estrela do mar. Dolphin, o nome desse carro é golfinho em inglês, tanto é que lá no logotipo tem um golfinho em cima. Então ele tem várias outras referências aqui espalhadas por fora e principalmente lá dentro sobre o golfinho ou sobre o mar, como aqui essas ondas das lanternas. Segundo a BYD, esse aqui é o primeiro carro da linha Ocean a chegar ao Brasil. Essa linha tem outros carros com referências como essas. Bom, e aí desse lado aqui tem o EV, identificando que se trata de um carro elétrico, e lá embaixo de novo os detalhes em laranja, como na dianteira e nas laterais. O porta-malas é outro destaque desse carro aqui. Ele tem 345 litros de capacidade, é um tamanho maior do que de qualquer hatch compacto à venda no Brasil. O que mais chega perto ali é o Renault Stepway, que tem 320. Aí quando a gente considera os concorrentes elétricos dele, não tem para ninguém mesmo. O Jaque tem 131 litros, o iCar tem 100 litros e o Kwid tem 290. Bom, agora vamos conhecer esse carro por dentro. Aqui está mais um ponto que distancia o Dolphin de seus concorrentes, que é o espaço. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim. E dá uma olhada no quanto me sobra aqui para as pernas. Se eu quiser, eu consigo até cruzar as pernas aqui sem grandes problemas. Isso daqui é um espaço de sedã, lembrando até do entre-eixos que eu falei agora há pouco. E dá até para levar 3 pessoas aqui. Vai um pouquinho apertado de lateral aqui nos ombros, mas dá para levar porque o assoalho é plano, então ajuda mais ainda aqui no espaço. O console central tem ali uma portinha USB, não tem saídas de ar-condicionado, mas aí se a gente for considerar que é um segmento de entrada, beleza, dá para perdoar, dá para deixar passar. Outra coisa que é bem legal aqui é como a parte traseira do carro segue o padrão de acabamento, de visual lá da dianteira. As portas têm exatamente os mesmos padrões. Aqui o apoio de braço com macio, imitando couro. Tem até uma partezinha aqui mais para trás também que imita couro. Os bancos têm o mesmo padrão. Até esse banco da frente aqui, as costas deles são bem bonitas. Tem aqui umas costuras que remetem a uma concha do mar, que é mais uma referência ao oceano. Tem um porta-revista, 2 porta-celulares aqui. É um habitáculo aqui no geral bem agradável.
Mas agora eu vou te mostrar lá na frente, que lá tem bastante surpresa. Vamos lá? Uma coisa que eu percebi com o BYD Dolphin esses dias que eu tô rodando com ele é que ele chama muita atenção lá fora, só que ele também chama atenção aqui dentro, porque as pessoas param do lado e ficam tentando olhar aqui dentro, olhar o painel, e faz muito sentido, porque esse painel é muito diferente, tem essa pegada toda meio futurística, só que na real essas linhas aqui, essas coisas todas arredondadas aqui, são mais uma referência às coisas do oceano, né? Como eu falei do nome desse carro. E aí tem outras referências que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou falar sobre o acabamento. Tem aqui essa parte do meio que imita um aço, imita um metal, mas é plástico. Mais para baixo tem essa parte aqui que é macia, ela é acolchoadinha, imita couro. E tem uns desenhos bem pequenos, uns losangos bem pequenininhos em laranja, para combinar aqui com os bancos, com o exterior. São uns cuidados assim bem interessantes. Tem também outras texturas aqui na porta, são várias texturas diferentes. Tem uma que você olha, você acha até que é tecido, mas quando você coloca a mão ela é rígida. É bem curioso isso. E além de ser bonito, dá pra ver que é bem montado, não tem rebarbas, os vãos são regulares. Só teve uma coisa que me incomodou um pouquinho aqui, que foram essas saídas de ar. São bonitas, tem aqui também a bordinha laranja, mas quando elas estão na posição retinha aqui, tudo alinhado, elas ficam viradas bem pro rosto do motorista ou ali no caso do passageiro. Então você tem que andar com elas sempre meio deslocadas, dá uma prejudicada ali no desenho, mas tudo bem. Aí voltando nas referências de oceano, de golfinho, tem aqui essa maçaneta que parece uma barbatana. As saídas de som tem uma gradezinha que lembram ondas. Aqui em cima também tem umas saídas que lembram escamas e elas seguem no plástico aqui como relevo no plástico. Na lateral também tem umas referências a escamas. Lá na base do vidro, você tá vendo tudo isso aí na tela, na base do vidro também tem mais algumas referências. E antes tem umas ondas que eu quase não consigo ver daqui. Eu vejo quando bate o sol, eu vejo o reflexo lá no vidro. Aqui o volante também tem aqui no centro tem umas linhas que lembram referências de profundidade, de oceano. Então são cuidados que na prática nem precisariam existir, mas que a BYD faz questão que eles estejam aqui. E é muito legal de ver, são uma espécie de easter eggs. O Dolphin também vai bem em porta-objetos, tem aqui um porta-copos, esse outro porta-objetos aqui emborrachado, outro emborrachado aqui em cima, um com tampinha aqui e tem mais esse daqui, que você tá vendo daí, você consegue colocar objetos aqui, mas o acesso é um pouquinho mais complicado. Todos eles, com exceção a esse aqui de baixo, tem o assoalho, né, emborrachado para não deixar nada escorregar. Só que nenhum deles é carregador de celular por indução. E até parece que são, talvez em alguma versão vendida na China eles sejam, mas aqui no Brasil não tem. Esses botões redondos aqui no meio também são bem diferentes, tem de tudo aqui, tem os modos de condução, tem pisca-alerta, tem comando de ar-condicionado, de volume do som. E aqui na ponta fica o câmbio, onde tem esse ressalto aqui que você coloca para frente ou para trás, e o P é apertando o botão aqui do lado. Aqui no meio também tem o freio de estacionamento eletrônico, botão do ESP e do Auto Hold. Subindo aqui para a central multimídia, ela é bem grande, são 12,8 polegadas, tem uma imagem muito legal. A marca fala que tem Android Auto e Apple CarPlay, mas pelo menos nessa unidade aqui ela só está me mostrando o Apple CarPlay, o Android Auto não está aqui. Ela também fala que tem jogos bem no estilo Tesla, como se fosse um videogame, mas eles também não apareceram para mim aqui, pelo menos nessa unidade. E uma coisa legal é que, como todo BYD, essa tela, dá uma olhada, ela gira. E você pode fazer isso ou aqui por um botão no volante, que é onde eu apertei agora, ou então um botão aqui na própria central, que volta para a posição horizontal. E aí, claro, a imagem vai virar sozinha junto. O quadro de instrumentos é uma telinha bem pequenininha, lembra bastante o dos Volkswagen ID. São 5 polegadas, mas tem uma definição bem legal, tem uma quantidade de informações aqui também bem suficiente, não precisaria de mais do que isso.
Entre os equipamentos, além do que eu já falei, ele vai ter faróis automáticos, tem piloto automático, 6 airbags, assistente de partida em rampa. É um carro bem completo, tem partida por botão, né, chave presencial. E tem outra coisa também, que é o que eu falei lá fora, que eu mostrei a câmera frontal, que é o sistema de câmeras 360 aqui. Ele tem também nas laterais, e aí você tem várias visualizações, consegue ver só da dianteira, só da traseira, só das laterais, consegue ver o carro em 3D. Então são várias visualizações que te ajudam muito nas manobras e que nenhum dos concorrentes desse carro aqui tem. Bom, eu acho que aqui ficou bem claro como esse carro é superior em equipamento, em acabamento, em espaço em relação aos rivais. Agora eu vou te falar como é dirigir, como é a mecânica desse carro e qual é a autonomia, que é uma coisa muito importante nos elétricos, né? Então, bora lá? O BYD Dolphin é um carro muito bom de dirigir, ele é um carro muito leve, a direção aqui é bem levinha, mesmo aqui na estrada ela tem a progressividade, mas ela continua sendo bastante leve. É um caráter bem urbano que também está na suspensão. A suspensão desse carro aqui é bem macia, ela é bem voltada para conforto. Quando você pega um buraco, alguma valeta, alguma coisa um pouquinho mais funda, ele vai dar uma pancada um pouquinho mais firme, mas que não vai ser seca. Ela não vai passar muito abrupta aqui para os ocupantes. Só a traseira, que é um pouquinho mais solta, você sente pulando ali um pouquinho mais, principalmente quando o carro está vazio, mas também nada que chegue a incomodar, que passe insegurança, muito longe disso. Esse carro aqui, de novo, é muito bom de dirigir. Só que esse caráter urbano dele também está nos números de potência, de torque e de desempenho. São só 95 cavalos e 18,4 kgfm de torque. São números modestos, só que mesmo assim são os maiores da categoria. Assim como a bateria, que tem 44,5 kWh, também é a maior entre os principais concorrentes desse carro aqui. E também, apesar de ter o torque instantâneo, como todo carro elétrico, ele não dá aquela pancada quando você pisa no acelerador, ele não vem aquele torque abrupto. Ele é mais progressivo porque, de novo, é um carro com potência, com torque baixos. E isso torna esse carro confortável e urbano também. Nos nossos testes, ele foi de 0 a 100 km por hora em 12,3 segundos. E é um número até que ok, considerando os números de potência e torque, e que ele tem 1.405 kg. Ele também tem um consumo bem razoável. Nos nossos testes, ele fez 8,4 km por kWh em ciclo urbano e 7,6 km por kWh em ciclo rodoviário. É a mesma lógica ali do quilômetro por litro. E aí, considerando esses números dos nossos testes, ele tem uma autonomia projetada média de 356 km. É uma autonomia melhor do que os 291 km declarados pelo Inmetro, que tira ali uma porcentagem considerando algumas variáveis. Claro que, como em um carro a combustão, o consumo, a autonomia vão variar de acordo com o seu pé ou com o modo de condução selecionado por aqui. Esse carro só tem dois modos, na verdade três, né? Porque ele tem o modo Eco e o modo Sport, ele não tem um intermediário normal. E depois ele tem o modo Gelo-Neve, que controla melhor ali a tração do carro. Ele também tem dois níveis para regeneração de energia, para desaceleração, na verdade, que é quando você solta o pé do acelerador e o carro já começa a frear sozinho, como acontece em praticamente todo elétrico. Tem o Standard e o Large. Na verdade, eu não senti muita diferença entre os dois nesses dias que eu tô com o carro, mas eles estão aqui. Outra coisa que eu gostei bastante nesse carro foi a visibilidade. Ele tem uma área envidraçada bem grande, tem até aqueles vidros ali na frente que ajudam bastante também na visibilidade. Uma coisa meio Fit, me lembrou até o C3 Aircross antigo. Ajuda bastante lá atrás também, tudo em dia. Mas ele tem um ruído para velocidades baixas que é bem chato na real. Aí ele fica ali até os 25 km por hora e depois ele some.
e ele faz esse mesmo ruído aqui dentro e lá fora. E nessas duas situações esse ruído é bem alto. Dá para mudar, tem dois tipos de barulho, mas os dois são meio irritantes assim. Então, e não tem como tirar, você tem que conviver com isso. Num trânsito parado ali, no anda e para tal, vai incomodar um pouquinho. Mas aí, como dono do carro, você vai acabar se acostumando, como eu que já tô alguns dias com ele aqui, também já nem tô prestando tanta atenção mais assim. O BYD Dolphin é claramente bem superior aos seus concorrentes diretos, mesmo sendo mais barato do que a maioria deles. É um carro que até mereceria estar um degrau acima por ser mais espaçoso, mais equipado, ter mais autonomia e também ter um acabamento bem superior. Mas isso mostra um bom avanço no mercado de elétricos aqui no Brasil. E tem mais um detalhe. O Dolphin tem grandes chances de ser o primeiro carro elétrico produzido no Brasil. Isso porque a BYD já anunciou que vai instalar sua fábrica de carros lá na Bahia. Mas agora é a sua vez de falar. Você gostou desse carro? Ele também te surpreendeu? O que você tem achado da operação da BYD no Brasil? Foi só anunciarem o preço do Dolphin que todos os concorrentes, todos os carros elétricos mais baratos do Brasil ficaram ainda mais baratos, menos o Renault Kwid elétrico, ao menos por enquanto. Até a GWM, que por enquanto só vende no Brasil o Raval H6, já anunciou um carro elétrico para concorrer com o Dolphin, que será o Hora 03. Ele vai ser mais potente e mais completo. E esse, pelo visto, é apenas o começo dessa revolução de carros elétricos acessíveis no Brasil. Agora nós vamos dar uma paradinha, mas não saia daí porque já tem mais 4 rodas por aqui. Estamos de volta para conferir um comparativo um pouco diferente, mas muito aguardado. Nós conseguimos reunir o GR Corolla com o Honda Civic Type-R na nossa pista de testes. Nós vamos descobrir qual dos dois é mais rápido. Mas antes eu preciso te apresentar esse que é o Corolla mais divertido de todos os tempos. Bora lá? Por incrível que pareça, a Toyota nunca esteve tão empenhada em fazer carros empolgantes como nos últimos anos. E isso é uma preocupação particular de Akio Toyoda, neto do fundador da marca e que esteve no comando dela nos últimos 12 anos. Foi sob o comando dele que a Gazoo Racing ganhou pompa, se tornou uma escuderia forte em diversas competições pelo mundo, inclusive na Stock Car no Brasil. E também foi ele que capitaneou o desenvolvimento de carros como o GR Corolla, que está chegando agora no Brasil para renovar sua concorrência, sua disputa, sua rivalidade antiga com o Civic. No caso, o Civic Type-R. Deu um trabalho reunir esses dois carros aqui, mas a comparação no detalhe entre os dois você confere na revista e também no site. Depois o Civic vai voltar para cá para nós compararmos os números de desempenho que nós obtivemos hoje na pista. Mas primeiro eu tenho que te mostrar como o GR Corolla é muito diferente de todo o Corolla Sedan, toda Fielder que nós vimos aqui no Brasil e principalmente diferente de todo o Corolla Cross que roda por este país. É um bicho completamente diferente e as características mecânicas dele também são muito diferentes da que a gente vê no Honda Civic Type-R. Você bem deve ter reparado que a frente desse carro aqui em nada tem a ver com o Corolla Sedan que nós temos no Brasil, porque realmente não era para ter. Embora ele seja fabricado no Japão, inclusive no mesmo galpão de onde saía o Lexus LFA, aquele esportivo maravilhoso com motor V10, esse carro ele segue o visual do Corolla que você vai ver nos Estados Unidos, na Oceania, que é um farol mais recortado, mais estreito aqui, com uma assinatura de LED diferente, que quando você olhar no retrovisor você consegue perceber claramente que é uma outra dianteira, parece até uma restilização, mas não é. São modelos concomitantes para perfis diferentes. Esse aqui é um carro mais jovem lá fora do que no Brasil. O Corolla é um carro mais simples, mais barato também nos mercados estrangeiros. Mas aí vem a questão esportiva, né? O capô tem essas duas saídas de ar para o ar que é admitido nessa enorme grade dianteira, que não é normal
no Civic vendido lá fora, é especial para o GR. Ainda tem esses faróis de neblina de LED aqui e essas tomadas de ar que são funcionais nesse caso para direcionar ar para a caixa de roda. Você também deve ter notado que os paralamas são mais largos. O paralama em si é mais largo em 3 centímetros aqui na dianteira, mas as bitolas são muito mais largas do que na versão convencional, para o carro ter uma dinâmica mais precisa, para ele agarrar mais nas curvas, ter uma sustentação lateral melhor. Ele chega a ser 8,5 centímetros mais largo de bitola lá na traseira. É aquele apoio lateral que você precisa numa curva, especialmente quando esse carro também tem tração na traseira. Seu Lobo, que boca grande você tem! É para arrefecer melhor esse motor aqui que depende de um grande fluxo de ar para entregar toda a potência que ele tem. Na verdade, nem é um motor tão grande, ele é um pouco alto, talvez justifique o capô com esse ressalto no meio, mas é um 3 cilindros 1.6 com, aí sim, um turbão com eixo roletado, o intercooler que está aqui nessa frente avançada, e também tem Dual VVT, que é uma coisa tradição dos Corolla, mas algumas outras artimanhas para ele ser tão girador e tão potente. Uma delas, inclusive, são os pistões com paredes mais finas, ou seja, um pouco mais leves, que conseguem permitir que esse motor passe dos 7.000 RPM com alguma facilidade. E como o nosso querido Corolla 2.0 sedã ou também o Corolla Cross, esse motor ele trabalha tanto com injeção direta quanto com injeção indireta na câmara, no coletor de admissão. E elas podem atuar juntas quando necessário. Quando você exige também muito do motor, esse coletor de admissão ele abre uma segunda porta para admitir ar, que é por esse atuador aqui redondo. Ele abre essa porta, tem um fluxo de ar maior, gera uma reverberação interessante aqui na frente, né? Faz o carro vibrar um pouco mais, tem um pouquinho mais de ronco, e abre a terceira saída de escape, o escape central lá atrás. Isso garante um fluxo de ar muito maior de entrada e saída. E aí sim esse carro chega aos 304 cavalos e 37,7 kgfm de torque. Um fato é que o GR Corolla não perde potência com a nossa gasolina, até porque eles recomendam usar gasolina de alta octanagem. Então, só aqui no Brasil, o GR Corolla é mais potente do que o Civic Type R, que lá fora tem 320 cavalos e aqui no Brasil 297. De toda forma, ambos têm câmbio manual de 6 marchas, porém, só o GR Corolla tem tração integral, capôzinho leve, tem tração integral com variação, com direito a um diferencial central Torsen, que aí permite que você consiga jogar mais força lá para o eixo traseiro, enquanto o Civic Type R só tem tração dianteira. Essa lateral evoca muito a imagem de esportivo desse hatch médio. Aqui dá para ver muito bem como o paralama é alargado, até mesmo para permitir que o ar que é admitido lá na frente saia por essas tomadas de ar laterais. Aqui não vem nada de cortina, de aerodinâmica de roda. A roda já é garantida pela tomada de ar da frente. E falando nela, essas rodas aqui são BBS forjadas de aro 18. São rodas um pouco menores, mas justamente pensadas para a proposta esportiva. Tanto que ele está calçado com pneus Yokohama Apex. Na verdade, Advan Apex, que são pneus também próprios para um uso esportivo. E esses freios aqui, ventilados, que na verdade são a disco ventilado na frente e atrás, aqui na frente tem pinças monobloco, que também são próprias para um uso esportivo e principalmente para não dar fading de freio tão cedo, né? É um carro bom para um track day.
E aqui na saia lateral você vê a única referência que tem para GR4, que é como eles chamam o sistema de tração integral, que o Civic Type-R, que está passando aqui atrás em teste agora, não tem. Esse sistema de tração, por padrão, joga 60% da tração para as rodas dianteiras e 60% para as traseiras. Você consegue selecionar 70 para trás e 30 para frente, que é um modo muito mais divertido que esse carro tem. É realmente muito diferente, né? Você sentir a força sendo jogada mais para trás. E também apertando você tem ali o GR Track, um botãozinho ali que divide por igual a tração entre os eixos. É aquele comportamento mais Subaru WRX, WRX STI. Na verdade, a lembrança que eu tinha de STI veio muito à tona agora dando uma volta com esse carro. Mas, novamente, vamos seguir. Aqui atrás você vê esse prolongamento, esse enchimento, é a palavra certa, para a caixa de roda. Como a caixa de roda traseira é 3 centímetros mais larga, foi necessário colocar esse apêndice plástico para se encontrar com mais outro apêndice plástico aqui, e aí sim casar com o para-choque traseiro bem mais largo e bem mais saliente. Mas antes de ir para a traseira, preciso falar uns outros segredos desse carro aqui. Como o Civic Type-R tem toda aquela preocupação em manter recorde, ele é muito mais focado na aerodinâmica, naquela precisão aerodinâmica fundamental para atravessar o Nürburgring o mais rápido possível, encarar Suzuka muito rápido, contornar as curvas muito rápido. No GR Corolla, como ele também não tem como ter um recorde de carro de tração dianteira, ele é voltado para a diversão, para o comportamento dinâmico, para o feeling. Então a preocupação aqui é maior com a redução de peso. Por exemplo, os para-choques, eles são mais finos, o plástico é mais fino. Na verdade, eu até notei que alguns fabricantes devem estar fazendo a mesma coisa com carros normais, mas aqui tem um ganho de 1 kg neles. Os braços de suspensão dianteiras também são diferentes, são pensados para ser 5 kg mais leves. Os painéis da carroceria têm chapas mais finas para economizar 4,8 kg, 4,8 kg. E essa versão aqui tem teto de fibra de carbono. É bem mais caro, e o Civic não conseguiria fazer porque ele tem soldas a laser em cima e aqui ainda tem solda normal. Mas essa redução de 2,5 kg que se tem numa peça que normalmente teria 8 kg, percentualmente é muito. E você consegue reduzir o centro de gravidade desse carro. E é tudo o que mais importa quando você quer uma sensação dinâmica muito mais visceral. E essa é a grande preocupação deles. Inclusive até achei que o capô fosse de alumínio, mas ele é leve porque a chapa é um pouco mais fina. Uma das exclusividades do Civic Type-R é a tampa do porta-malas de plástico, que é de plástico só nele. Essa daqui também é de plástico, mas é um padrão do Corolla Hatch. Tem estrutura, tem o vidro, tem a fixação ali da tampa normal, também é mais leve, mas é uma coisa padrão. Uma particularidade que nós descobrimos hoje é que ele não tem nem sensor de estacionamento traseiro, nem dianteiro, e também não tem câmera de ré. Então é um carro mesmo para você usar como deve ser usado. E, bem, só não dá para usar aquele tipo de estacionamento francês, né, que é batendo para-choque, aí não rola. Essa traseira ela já é um pouco nariguda na versão convencional do Corolla Hatch, mas aqui isso ganha até um pouco de proporção, porque o para-choque também é mais recuado, até mesmo para esconder o abafador das 3 saídas de escape. Ninguém vai sacanear a marmita desse carro aqui, desse Corolla aqui. Mas também tem essa peça do extrator, que é funcional. O efeito aerodinâmico meio que é cúmplice do assoalho plano. Na verdade, basicamente, é esse o fim da preocupação aerodinâmica desse carro. Ele tem um assoalho plano, gera menos turbulência por baixo dele, tanto que você pode ver que ele nem tem um aerofólio muito grande. É uma coisa mais convencional aqui. Também vê
um certo relevo aqui no teto ainda para esconder também a dobradiça da tampa do porta-malas. Por sinal, é um porta-malas até bem pequenininho, porque, enfim, deixa eu levantar aqui. A bateria teve que vir para o porta-malas do GR Corolla, porque aquele coletor de admissão é tão grande que ele roubou todo o espaço da bateria lá na frente. Então ela não está aqui atrás só por uma questão de distribuição de peso, é por uma necessidade mesmo. E se você perguntar do step, bem, esse carro ele não foi feito para ter step no Brasil, então os donos vão receber o carro com step aqui por cima, amarrados nos anéis cromados que tem aqui, e é isso. O triângulo e o macaco estão por baixo. Como o entre-eixos do Corolla Hatch é 6 centímetros mais curto do que o do sedã, ele tem 2,64 m como o Corolla Cross. Mas a organização da cabine é um pouco diferente. E até mesmo também pelos bancos, pela posição de dirigir desse carro, fica um pouco apertado aqui atrás. É um aperto que não se sente no SUV. Mas é do jogo, porque esse carro ter os 3 lugares aqui atrás, na verdade, o Civic só tem 2 lugares, é uma vantagem para você levar uma carona, quebra um galho. Mas é um carro esportivo, né? Mesmo assim, vamos lá. Tem uma USB-C aqui, uma tomada 12 volts aqui na frente, ela não fica na altura da perna. Mas o túnel central é alto, tem um cardan passando aqui, afinal, então não tem mesmo como ser mais baixo, faz parte também. Também diria que faz parte o fato dessa porta abrir muito menos do que seria usual num hatch, mas aí eu acho que é um problema da versão mesmo, do carro da versão hatch. Ele tem até um apoio de braço aqui, com um porta-copos, que é meio redundante, porque tem outros porta-copos aqui. Então você pode fazer o grande teste que ninguém nunca fez, na verdade fizeram sim. Coca-Cola e Pepsi aqui, você bebe uma, bebe a outra e diz qual é a favorita. E é isso, também dá para mostrar um segredinho aqui, que esse banco esportivo tem ajuste de altura para a cabeça, então ele é meio fake, né? Não é um banco concha de verdade. É um banco com desenho mais esportivo, mas não é tão esportivo assim. Vamos ver se isso é bom. Acho que não faz diferença. Bom, eu falei logo do banco, né? Então eu já te adianto, ele tem um bom suporte lateral, sim. É confortável, tem a parte do meio de suede, um camurça aqui, mas ele não abraça tanto quanto o banco do Civic Type-R. Ponto. Fora isso, o painel, o interior, ele é muito mais Corolla convencional do que até eu imaginava. O painel aqui é emborrachado, é um acabamento bom, né? Até em comparação com o Honda, tem um toque mais macio, e a porta também. Tem costura vermelha no banco, aqui também ao redor do câmbio. E o volante, me surpreende o fato de um esportivo ter o volante todo redondo, porque não é. Hoje em dia carro normal também tem volante com base achatada. Meu Up 1.0 tinha um volante com base achatada, esse aqui é todo redondo, ele não tem o camurça ou alcantara que você vê no Honda, e ele tem um aro fino. É uma coisa assim, dá um feeling de carro mais antigo, de esportivo antigo. Não que isso seja depreciativo, tá? É só mesmo sensação. O quadro de instrumentos dessa versão específica é totalmente digital, é uma telona bonita e tal, até mesmo para ter todas as informações de desempenho que você precisa. Você tem a imagem da distribuição da tração, do G, da pressão de turbo, você consegue ver tudo isso aqui na telinha. Mas ele não tem um sistema que converse com essa central multimídia, que inclusive é uma central bem pequena. Pelo que eu vi aqui, tem uma tela de 7 polegadas, não é exatamente a mesma central multimídia que você vai ver nos Corollas nacionais. Faz parte, né? É um carro importado do Japão, tem essas diferenças bem peculiares, como as 2 portas USB aqui em cima, vai ficar o fio pendurado, tem um USB normal, tem um USB-C embaixo, é meio feio. A qualidade da imagem, enfim, tá com uma película ainda porque o carro tá novinho. Tem o carregamento sem fio por indução aqui, mas o que interessa tá nessa área aqui. Vamos lá.
câmbio manual de 6 marchas, engates durinhos, gostei. Tem o seletor de modo de funcionamento do carro, esporte, normal e econômico. Tem até um modo econômico, quem diria. Tem o botão para desligar controle de tração e estabilidade, e esse seletor aqui é o que muda o comportamento do sistema de tração. Eu consigo variar do que está agora 60-40 para 30-70 para trás, e apertando no meio, aí ele faz aquela distribuição a lá Subaru, 50% para frente, 50% para trás. E tem o freio de estacionamento na mão. E eu imagino que se você consegue jogar 70% para trás, você tem aqui um freio de estacionamento, você consegue fazer um driftzinho. Eu não vou fazer isso, não vou estragar os pneus novinhos, mas eu vou só me gabar por estar no GR Corolla 01 dos 99 que virão nessa primeira leva, que eles chamam de Launch Edition, só para o Brasil. Por quê? Existe uma forma de você homologar o carro para trazer 99 unidades, e aí você consegue fazer uma homologação mais profunda para conseguir trazer mais carros. E aí a Toyota vai avaliar se eles vão trazer mais um lote no ano que vem, mais carros para o ano que vem, além desses 99. Se ficar só nesses, eles serão uma série de lançamento para sempre. Mas são só 99 nesse primeiro momento. Depois eu te detalho como vai ser a distribuição entre versões e cores. Mas tem muita coisa disso daqui que eu só vou conseguir te falar dirigindo. E olha, vale a pena. Vamos lá dar uma volta, porque esse carro é bem legal. Bom, eu acho que o melhor jeito de começar esse vídeo é assim. Sem. Quarta marcha. E isso no modo que joga 60% da força para a dianteira. O modo mais conservador desse carro. Aí eu posso vir aqui nesse seletor. Pronto, 70% lá para a traseira. O diferencial Torsen que lute. Tem uma curvinha aqui, mas eu tenho que reduzir, mas eu posso pisar um pouco mais na saída da curva. O legal é como esse câmbio, assim, o engate dele é curto, né? Você tem um curso pouco representativo, digamos assim, bem justinho, mas ele é um pouco mais seco do que o da Honda. Ó, força lá atrás. Bem legal. E o ronco desse carro, ele invade mais a cabine do que o do Civic. Então isso também faz tem um peso aí, né? É bem legal mesmo. E ele já mostra aqui o gráfico da Força G. Fica ali armazenado o limite, eu consigo ver a pressão do turbo aqui também, nessa configuração que eu deixei. Gostei de verdade. Mais uma curva aqui na frente, vou aproveitar a reduzida. É legal quando você pisa e tira o pé, você escuta o tchum do turbo. Isso aqui tem gosto de carro de competição. Acho que esse é o grande ponto de diferença para o Civic. O Civic é um esportivo, ele tem sabor de esportivo. Isso aqui tem sabor de carro de competição. Nossa, é muito bom. Bom demais. Pisar aqui, nossa. Então, uma coisa que o Corolla GR, o GR Corolla não tem, são amortecedores ajustáveis. Eu tenho aqui modos. Se eu disser que eu tava no modo Eco até agora, hein? Modo Sport agora. Mas assim, esses modos, eles não interferem. Eles vão interferir na resposta do motor, mas eles não interferem na suspensão. A suspensão, ela não é ajustável. Ela tem seus amortecedores específicos, tem seu acerto, sua geometria específica, mas não tem um ajuste. Então, esse carro, aqui na pista já dá para notar, não vou rodar com ele fora daqui porque é um carro muito restrito, mas já dá para notar que ele balança menos do que o Type R no modo Plus R, o modo mais esportivo do Civic.
Porque esse carro, do jeito que ele tá, do jeito que ele é vendido, ele tem que ter um certo compromisso, digamos assim, com conforto e com desempenho. E aí você tem que encontrar o equilíbrio, né? Nossa, é muito bom. A direção, ela não é tão pesada também quanto a do Honda. O volante é fino mesmo. E talvez a resposta, a direção não seja tão direta. Nossa, essa resposta do motor de retomada, esse câmbio duro, ele não quer ser exatamente confortável, mas você sente o engate. Isso é fantástico. É bem divertido. Vibra, faz barulho, escuta o vento. O carro começa a balançar mais do que o Type R, que é mais pregado no chão mesmo. Mas eu falei, esse carro é mais visceral. Agora deixa eu apertar esse botão aqui para ele distribuir a força do motor exatamente entre os eixos. Aquele feeling de Subaru que eu falei. Mais uma redução. Freio muito bom. Olha como é que você consegue acelerar muito na curva. Cortou o giro, 140. $190. 200. Diferenciado esse carro, hein? Agora deixa eu aliviar um pouco o pé, fazer um cooldown, deixar o carro um pouquinho mais tranquilo, para te explicar como é que vai ser a distribuição desse carro entre versões, porque ele vai ter versões. Existe uma versão básica, se chama Core. Ela vai responder por 20% das unidades, ou seja, 20 carros virão da configuração mais básica, que não tem o teto de fibra de carbono, não tem carregador por indução, não tem o head-up display que está aqui na minha frente, mas já tem o diferencial central com possibilidade de mudar, né, a distribuição de força, que lá fora não tem. A versão Core já vem com isso. E aí essa versão de entrada, ela vai custar algo ao redor dos R$420 mil. Eles ainda não definiram o preço. Se o preço já tiver sido definido, vai estar aqui na descrição do vídeo. E esse carro aqui é da versão Circuit, que aí sim, tem o teto, tem o head-up display, tem monitor de pontos cegos, tem o carregador sem fio, carregador por indução. E aí o preço vai acima do praticado pelo Civic Type R. Coisa ao redor dos R$465 mil. É, carinho. É muito bom. Tem que vibrar, tem que fazer barulho. Vamos lá. E dessas 100 unidades quase, né, 99 unidades, 45 são dessa cor cinza, 20 e poucos do branco, mais 20 e poucos do preto e 5 unidades vermelhas. Eles estão tentando mudar um pouco essa variação de cor, porque o vermelho com certeza vai ser o mais procurado. E nesse momento, o que me contaram é que ele só tem 2 vermelhos no Brasil. Um vai ficar para Toyota, o outro alguém vai ter que disputar aí a tapa. Quem quiser vai ter que ser rápido para ter seu carro. Mas olha, bem diferente, bem diferenciado. Uma coisa que eu acho que vale para concluir isso aqui: o Civic Type R, ele faz tudo para fazer o que esse carro faz com tração integral. Por isso que ele é tão extraordinário, porque ele tem tração só na frente e ele é capaz de andar junto com um carro como esse aqui na pista. Só que um Corolla GR com a sua tração integral, ele consegue ficar mais à vontade. Não é, ele não é um carro tão extremo quanto o Civic Type R. Você pode até ver também que ele é um pouco até mais discreto. Acho que isso é um ponto importante a ser considerado para traçar essa régua entre esses dois. É possível fazer um carro desse tamanho
com um motor desse mais potente que vai andar mais rápido. Mas para você fazer um Civic Type R, um carro de tração dianteira mais rápido, mais potente você consegue, mas que consiga entregar toda a potência, toda a força como o Type R faz, vai ser uma coisa muito mais difícil. Muito mais difícil, e provavelmente quando isso acontecer vai ter algum impulso elétrico, alguma ajuda elétrica, não vai ser só com motor a combustão. É isso. Muito bem, aqui estão esses dois grandes rivais, Corolla e Civic, e um nível de concorrência, de disputa nunca antes visto neste país. Mas será que essa rivalidade continua com os números que vieram do teste de pista? Porque assim, lá fora, o 0 a 100 dos dois carros é o mesmo, 4,9 segundos, sendo que esse carro aqui tem 23 cavalos a mais. E não é só uma questão de número de potência, porque o regime de potência máxima e o regime de torque máximo mudam radicalmente. O torque desse carro aqui está vindo mais tarde, sendo mais tarde até do que a geração anterior. Então é uma zona nebulosa que a gente não consegue comparar exatamente o carro que vem para o Brasil com o que vem lá de fora. E agora eu vou descobrir qual dos dois foi mais rápido. Vou olhar aqui os números de teste que vieram. E o Honda Civic Type R foi de 0 a 100 em 6,3 segundos, rompendo os primeiros 1000 metros após 25,6 segundos a 213 km por hora. Isso é mais lento do que o gringo, hein? E o Corolla, o GR Corolla, desculpa, foi de 0 a 100 em 5,4 segundos, rompendo os 1000 metros após 24,8 segundos a 212 quilômetros exatos. 1 quilômetro a menos do que o Civic, porém, 1 segundo mais tarde, quer dizer, 1 segundo mais cedo do que o Civic fez. Enfim, o GR Corolla é praticamente 1 segundo mais rápido do que o Civic. Mas isso não quer dizer que essa rivalidade tenha acabado, que isso aqui esteja tudo decidido, porque são só testes feitos em reta. Só que esses dois carros, eles foram feitos para circuitos, onde todo o propósito do Civic Type R, em termos aerodinâmicos, de controle de estabilidade, bloqueio do diferencial, vai atuar. E onde o diferencial central dessa tração integral também vai ser muito importante. Então esse aqui é só um começo. Na pista, no Track Day, essa briga aqui ainda promete muito. Em curvas, retomadas, é ali que esses dois carros vão se enfrentar de verdade. Mas é isso, o GR Corolla é mais rápido do que o Civic Type R. Paciência. Mas acho que em termos de esportivo visceral, o GR Corolla, que faz mais barulho, vibra mais, é um pouco mais chucro, se destaca um pouco frente ao Civic, que também é um carro muito bom, muito fantástico, e eu continuo ainda muito empolgado depois de dirigir esse carro. Ele é realmente diferente, mas esse daqui tem um ar de esportivo raiz um pouco mais evidente do que esse daqui. Na verdade, ele me lembra muito o Subaru WRX STI lá de trás. Bem legal. Pensando bem, o GR Corolla é mais divertido do que o Civic Type R, porque ele coloca de lado muita coisa que está relacionada ao conforto. Ao contrário do Civic, que tem todos os equipamentos, todo o conforto de um carro normal que você pode usar no dia a dia. Mas ainda é muito rápido. Mesmo assim, o habitat dos dois é as pistas. Este foi o programa 4 Rodas, mas não se preocupe porque na semana que vem tem mais, com mais carros bem interessantes e que estão em alta agora no mercado. Mas até lá você pode conferir todo o nosso conteúdo no site, na revista, nas nossas redes sociais e até no aplicativo da 4 Rodas que você pode baixar em qualquer loja de aplicativos. Até mais!